Iremos apresentar 10 questões de direito constitucional com seus respectivos gabaritos, relacionado ao tema Direitos e Garantias Fundamentais. Algumas questões são de múltipla escolha e outras são de marcar certo ou errado, de acordo com a banca CESP. Logo que terminarmos de ler a questão, aparecerá o gabarito. Então, se você quiser responder, você dá uma pausa no vídeo. Primeira questão. Os direitos fundamentais, em que pese possuírem hierarquia constitucional, não são absolutos, podendo ser limitados por expressa disposição constitucional ou mediante lei promulgada com fundamento imediato na própria Constituição Federal. Resposta certo. Um ponto a ser observado nessa questão é que ela fala que os direitos fundamentais não são absolutos. Isso serve como base para outras questões que a banca CESP costuma cobrar. Questão 2. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais, sem distinção. Resposta errado. O principal erro dessa questão é que ela fala que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos. Nem todos os direitos são para todos os indivíduos. Um exemplo disso é o direito dos trabalhadores. Questão 3. Nos termos da Constituição Federal, serão equivalentes às emendas constitucionais os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, letra A, pelo Senado Federal, em um único turno, por 3/4 dos votos dos respectivos membros. Letra B, pelo Congresso Nacional, em 2 turnos, por 2/3 dos votos dos respectivos membros. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Letra D, pela Câmara dos Deputados, em um único turno, por 2/3 dos votos dos presentes à sessão. Letra E, pelo Congresso Nacional, em um único turno, por maioria absoluta dos presentes à sessão. Resposta correta é letra C. É interessante notar que, toda vez que ela falar dos tratados e convenções internacionais que possam ser equivalentes às emendas constitucionais, a sequência mnemônica é você memorizar 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos respectivos membros. 2, 2, 3/5. Próxima questão. Questão 4. Os direitos e garantias fundamentais estão previstos de forma taxativa na Constituição Federal de 88. Resposta errado. A banca CESP é uma questão clássica da banca CESP. Ela geralmente costuma cobrar essa palavra taxativa ou exaustiva, que significa dizer que os direitos e garantias fundamentais estão de forma acabada. Questão 5. Os direitos fundamentais são personalíssimos, de forma que somente a própria pessoa pode a eles renunciar. Resposta errada. Os direitos fundamentais, eles possuem uma característica, que é a característica da irrenunciabilidade. O indivíduo não pode renunciar ao seu direito. Questão 6. O Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação manifestar adesão. Resposta certo. Questão certíssima. Questão 7. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Resposta errado. Além dessas 3 categorias, existem ainda mais 2. São os direitos sociais, que faltou, e os direitos de partidos políticos. Questão 8. Acerca dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, letra A, os estrangeiros residentes no país não fazem jus aos direitos e garantias fundamentais. Letra B, somente os estrangeiros residentes legalmente no país fazem jus aos direitos e garantias fundamentais. Letra C, não há, no Brasil, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto.
Letra D, os direitos e garantias individuais têm caráter absoluto. Letra E, somente os brasileiros fazem jus aos direitos e garantias fundamentais. Resposta correta é letra C. Foi o que eu havia falado na primeira questão. Não há, no Brasil, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto. Questão 9. Segundo o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, é correto afirmar que, letra A, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Letra B, é livre a manifestação do pensamento, sem qualquer restrição. Letra C, é vedada a manifestação do pensamento sem prévia autorização judicial. Letra D, é vedada a manifestação do pensamento. Letra E, é proibida a manifestação do pensamento em questões políticas e religiosas. Resposta correta é letra A. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado apenas o anonimato. Aqui está escrito exatamente no artigo 5º da Constituição Federal. Questão 10. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais que forem aprovados no Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais. Certo ou errado? Resposta errado. Direitos fundamentais, se fossem substituídos por direitos humanos, a assertiva estaria correta. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos.